Bem-vindos ao Café e Vademecum, episódio 10. Hoje o nosso foco é um daqueles temas bem densos e que sempre aparecem em concursos jurídicos. O poder legislativo no direito constitucional. Olá, um tema crucial, sem dúvida. A ideia aqui é mergulhar na estrutura, nas competências e, claro, naquelas prerrogativas e jurisprudências que definem o dia a dia do Congresso. Exato. E para quem estuda, cada detalhe aqui pode ser o diferencial na hora da prova. Entender o legislativo é, no fundo, entender o sistema de freios e contrapesos, na prática. Perfeito. Então vamos direto ao ponto. Quais são as funções do poder legislativo? A gente sempre pensa em duas, né? Isso, as funções típicas, legislar e fiscalizar. Mas é importante detalhar. Certo. A fiscalização se divide em político-administrativa e também a econômico-orçamentária. Exatamente, e não podemos esquecer das funções atípicas. O legislativo também administra sua própria estrutura e, em situações bem específicas, ele julga. Como no processo de impeachment, o exemplo clássico. Perfeito. E toda essa engrenagem no âmbito federal, ela opera num sistema que a gente chama de bicameral. Ou seja, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Isso, que é a união da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É um erro comum confundir. Congresso Nacional é o conjunto das duas casas. E a razão de ser de cada casa é a chave. A Câmara dos Deputados representa o povo com eleição pelo sistema proporcional. Enquanto o Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal. Aí a eleição é pelo princípio majoritário. Na prática, o que essa diferença de representação causa? Deixa o processo mais lento, talvez mais refletido. Essa é a ideia do bicameralismo. A Câmara, com um mandato de 4 anos, tende a ser mais sensível às mudanças imediatas de opinião pública. Mais quente, digamos assim. Exato. Já o Senado, com mandato de 8 anos e renovação parcial, foi pensado para ser uma casa de maturação, de revisão. Ele segura um pouco os ímpetos. Faz sentido. Vamos então à composição. Na Câmara, a regra é a proporcionalidade à população, mas tem limites. Sim, a Constituição estabelece um piso e um teto. Mínimo de 8 e máximo de 70 deputados por unidade da federação. Isso é para evitar que um estado muito grande domine tudo e um pequeno fique sem voz, né? Exatamente. É um equilíbrio entre o princípio democrático e o federativo. E tem a regra para os territórios federais se um dia forem primados 4 deputados cada. Já no Senado, a lógica é outra. É puramente federativa. Isso, 3 senadores por estado e pelo Distrito Federal, sem exceção. E a renovação é alternada, de 4 em 4 anos por 1/3 e depois por 2/3. É essa renovação parcial que garante a tal continuidade. Correto. Impede que uma única onda política mude completamente o Senado de uma vez só. Garante uma memória institucional. Ok. Estrutura montada. Vamos para as atribuições. O artigo 49 das competências exclusivas do Congresso tem uma lista enorme. É verdade. Mas vamos focar naquelas que são um cabo de guerra constante. Por exemplo, sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Essa é uma das ferramentas mais poderosas de fiscalização. Se o presidente edita um decreto que vai além do que a lei permite, o Congresso pode ir lá e, com um decreto legislativo, sustar os efeitos. É um freio direto. Direto e muito eficaz. Outra competência-chave: julgar anualmente as contas do presidente. Isso acontece mesmo. Qual o peso? Acontece, e o peso é gigantesco. O presidente presta contas e o Congresso julga, com auxílio do TCU. A rejeição das contas é um fato político gravíssimo. Pode até basear um pedido de impeachment. Entendi. Agora, separando as casas, artigo 51, competências privativas da Câmara. A mais famosa é autorizar por 2/3 a instauração de processo contra o presidente. O famoso juízo de admissibilidade. Sem essa autorização da Câmara, o processo de impeachment nem começa no Senado.
É um filtro político fundamental. E do outro lado, no artigo 52, o Senado. Se a Câmara autoriza, é o Senado que processa e julga. Exato. E não só o presidente. O Senado também julga ministros do STF, o PGR, o AGU, todos por crimes de responsabilidade. E tem a função da sabatina, né? Previamente a escolha de várias autoridades, como os próprios ministros do STF, diretores do Banco Central. E tem aquela atribuição do Senado, que é um clássico em provas, suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF. Isso o inciso X do artigo 52. Isso significa que o Senado pega uma decisão que valia só para as partes e dá um efeito erga omnes, para todo mundo. Essa é a interpretação tradicional. Embora o STF já dê esses efeitos em suas decisões, a competência do Senado continua lá, prevista na Constituição. É ponto certo em concurso. Falando em fiscalização, tem o poder de convocação do artigo 50. Ministros de Estado podem ser convocados, e a ausência gera crime de responsabilidade. Sim, e a jurisprudência na ADI 50-300 foi bem clara sobre isso. Estendeu para os estados. Estendeu. É uma norma de reprodução obrigatória. Mas, pelo princípio da simetria, a Assembleia Legislativa só pode convocar seus secretários de Estado. Não pode chamar uma autoridade federal, por exemplo. Claro. Ok, vamos entrar agora no Estatuto dos Congressistas. As imunidades, sempre bom lembrar, não são privilégios, são garantias para o exercício do mandato. Exatamente. Vamos começar pela imunidade material, a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos. O STF deu uma restringida nisso, não foi? Na PET 7174. Sim, uma evolução jurisprudencial muito importante. O Supremo passou a exigir o que chamamos de nexo funcional. Ou seja, a fala do parlamentar, mesmo fora do Congresso, só está protegida se tiver relação com o mandato. Perfeito. Ofensas pessoais, desvinculadas da atividade parlamentar, não entram na proteção. Agora, a imunidade formal. A primeira parte é sobre a prisão, o freedom from arrest. A regra é: não podem ser presos desde a diplomação, mas tem uma exceção. Flagrante de crime inafiançável. E aí o processo é todo regrado. Exato. Ocorreu a prisão, os autos vão em 24 horas para a casa respectiva e a maioria dos membros decide se mantém ou relaxa a prisão. É uma decisão política. E a lista de crimes inafiançáveis: racismo, tortura, tráfico, terrorismo, hediondos e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Isso. E a jurisprudência, na Ação Penal 396, acrescentou outra possibilidade de prisão. Ah, sim, após a sentença condenatória transitada em julgado. Exato. Se não cabe mais recurso, a imunidade à prisão não se aplica mais. A pena pode ser executada. A segunda parte da imunidade formal é sobre o processo em si, o foro por prerrogativa de função no STF. O ponto mais complexo é a sustação da ação. Bem, depois que o STF recebe a denúncia, a Casa do Parlamentar pode, por iniciativa de um partido político, E pelo voto da maioria absoluta. isso, pelo voto da maioria, pode sustar o andamento daquele processo. E se a ação for sustada, a prescrição do crime também fica suspensa. E essas regras valem para deputados estaduais e vereadores da mesma forma? Não, aí tem uma diferença crucial. Deputados estaduais, sim, eles têm as mesmas imunidades, material e formal, por força do artigo 27 da ADI 5823. E os vereadores? Os vereadores têm uma proteção bem mais restrita. Apenas a imunidade material e só vale dentro da circunscrição do município. O recurso extraordinário 606.063 é o julgado que firma essa limitação. Ainda sobre o foro. A regra é a da atualidade do mandato. Perdeu o mandato, o processo desce. Mas o STF criou exceções para evitar manobras, né? Sim, por exemplo, na PET 9189, se um deputado vira senador sem interrupção, o foro no STF continua. E na AP 937, se o parlamentar renuncia depois das alegações finais, aí o foro também é mantido. O objetivo é claro: evitar a renúncia como estratégia para fugir de um julgamento no Supremo. Agora, um tema bem delicado: a perda do mandato.
lá no artigo 55. Uhum. Existem casos em que a casa vota e decide, e casos em que a mesa diretora apenas declara a perda. Certo. A votação é necessária para quebra de decoro ou no caso de condenação criminal transitada em julgado, que é o ponto mais complexo. Sim, já a declaração pela mesa é um ato vinculado. Acontece se o parlamentar falta a 1/3 das sessões ou perde os direitos políticos, por exemplo. E é na condenação criminal que existe uma divergência importante dentro do próprio STF, entre a primeira e a segunda turma. Exato, e isso é ponto de atenção máxima para quem estuda. A primeira turma faz uma distinção. Dependendo do regime da pena, isso. Isso. Se a condenação for a regime fechado e por um tempo que inviabilize o mandato, a perda seria automática, só declarada pela mesa. E nos outros regimes? Nos regimes aberto ou semiaberto, a casa precisaria deliberar. Já a segunda turma tem uma visão mais garantista. Para eles, em qualquer caso de condenação criminal, a Constituição exige a deliberação do plenário. A palavra final seria sempre política. Entrando nos tópicos finais, processo legislativo. É fundamental dominar as espécies do artigo 59. Emendas, leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias são as ferramentas do legislativo. E um ponto que gerou muita controvérsia judicial foi a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado. O artigo 57 proíbe. Veda a recondução na eleição imediatamente subsequente. Mas o STF, na AD 6.524, interpretou isso dentro da mesma legislatura. Exatamente. O STF entendeu que a vedação é só dentro da mesma legislatura de 4 anos. Assim, um presidente poderia ser reeleito para o mesmo cargo, mas em uma legislatura diferente. Mas para as assembleias legislativas a decisão foi outra, mais rígida. Foi. Na AD 6.721 e outras, o STF fixou o limite de uma única reeleição ou recondução, independentemente da legislatura. Para fechar, CPIs. A criação é um direito da minoria, certo? Um direito público subjetivo. Se preencher os 3 requisitos, a instalação é obrigatória. Requerimento de 1/3, fato determinado e prazo certo. Mas vamos aos poderes. O que uma CPI pode e o que não pode fazer? Ela pode muito. Tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Pode quebrar sigilo bancário, fiscal, de dados telefônicos. Mas tem uma pegadinha aí, né? Tem. Esse poder de quebra de sigilo não se estende às CPIs municipais. É um detalhe crucial. E os limites? Onde a Constituição diz daqui não passa. Na cláusula de reserva de jurisdição. Atos que só um juiz pode fazer. Uma CPI não pode decretar prisão, não pode determinar busca e apreensão. E nem interceptação telefônica. Jamais. E o STF, na ADPF 848, também disse que CPI federal não pode convocar governadores de estado para depor. E sobre o investigado, ele é obrigado a comparecer e falar? Esse foi um grande debate. No julgamento do habeas corpus 171.438, prevaleceu a decisão mais favorável ao investigado. Então o comparecimento é facultativo. Isso. O entendimento que vigora é que o investigado pode ser convocado, mas não pode ser conduzido coercitivamente para depor. Ele tem o direito de não comparecer. Ufa, realmente foi uma análise bem completa. Passamos pela estrutura, competências, o Estatuto dos Congressistas, jurisprudência recente, perda de mandato, CPIs. Agradeço por organizar tudo de forma tão clara. O prazer foi meu. E fica uma reflexão final com base em tudo isso que a gente conversou. A Constituição, ao dar à Casa Legislativa a palavra final sobre a perda do mandato de um parlamentar condenado, cria uma tensão. De um lado, a soberania popular do voto. Do outro, a necessidade de moralidade e decoro na função pública. Como equilibrar esses 2 princípios, sabe? Principalmente quando o próprio STF não tem uma posição unificada. É o centro do debate sobre representação e responsabilidade.